Eu vou só citar o versículo, posso estar citando errado. É verso 13 do capítulo 12. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Agora ele fala, se o Pentecostes aconteceu lá uma única vez, ele vai dizer, e todos temos bebido de um Espírito. Experiência pessoal de salvação, individual, no dia em que nós cremos. Somos selados com o Espírito Santo. Somos mergulhados no corpo, amalgamados, misturados. Só Ele tem esse poder. Esse poder salvador, regenerador, que aconteceu com os primeiros salvos de Pentecostes, acontece nesses dias de hoje, quando o pecador é salvo. O Espírito Santo o batiza no corpo. Ele agora pertence à igreja, ligado a esse corpo. Porém, nós manifestamos isso ligados a um testemunho de uma igreja local, reunindo regularmente. Então, quando a gente olha para a carta aos Efésios, eu falei para os irmãos ontem, essa carta ela tem muitas preciosidades. Uma das coisas que me chamou muita atenção ao ler a carta aos Efésios é a palavra que ele usa, em Cristo ou com Cristo. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, só há uma razão para ser. A razão da nossa posição, porque estamos em Cristo. É a única razão. Fora dele não há vida. Fora dele tudo é trevas. E ele fala que nós somos feito herança. Herança. Provavelmente muitos de nós aqui nessa vida vamos viver, me permite dizer, com o básico do básico. Mas não quer dizer, meus irmãos, que para com Deus Ele olha para nós assim. Ele diz que nós somos feito herança. Temos uma herança incorruptível, incontaminável. Então, eu estou citando isso porque essa carta tem essa preciosidade. E os irmãos vão perceber que no Novo Testamento há 3 livros que relacionam de dons. Romanos, Deus é o doador dos dons. Deus está doando os dons. Quando nós olhamos em 1 Coríntios, capítulo 12 e 14, o Espírito Santo é o doador, interessado em nos equipar, colocando cada um no corpo como lhe aprouve. Nós não escolhemos o que nós queremos ser, fazer. Ele nos coloca no corpo. É o que diz lá Paulo. Ele nos colocou nesse corpo como Ele quis. Então, essa ideia, irmãos, de escolher, de posição, não parte de nós. Então, tá. Na carta aos Efésios, o Senhor Jesus, em capítulo 4 que nós estamos lendo, Ele é o doador. Ele está dando dons a homens, ou dando homens dons à igreja. Porque nós percebemos aqui, lá em 1 Coríntios e Romanos, ele fala de dons, mas aqui ele fala de homens. Uns para apóstolos, outros para profetas, depois ele vai dizer evangelistas, pastores, mestres. Porque parece que as duas têm a mesma pastor-mestre. O trabalho de um ensinador é ao mesmo tempo dotado do dom para agregar e pastorear aqueles a quem o Senhor tem salvado. Mas eu falei para os irmãos que eu estava olhando a parte prática da epístola, mesmo que somos poucos aqui nessa noite, uma das coisas que me chamou muita atenção quando comecei a ler essa carta, Paulo ele é bem prático. Na carta aos Colossenses ele começa tratando das coisas práticas no capítulo 3. Depois de dar a doutrina, depois de falar das verdades, quebrando toda aquela, vamos dizer, incredulidade dos falsos mestres, apresentando que o Senhor Jesus não é Deus, Paulo
derruba todas as, vamos assim dizer, todas as artimanhas e ensinos daqueles homens. E ele diz então que, ele termina o capítulo 2 de Colossenses, ele fala algo, que eu até queria que você lesse comigo, nós vamos olhar em coisas práticas. Ele fala, no final do capítulo 2, o conhecimento nos torna pessoas sábias. O conhecimento sem sabedoria e sem inteligência para usar ele. As duas coisas sendo necessárias, sabedoria e inteligência espiritual. Então, agora, os irmãos vão perceber agora, para que possais andar. A palavra andar que nós estamos olhando em Efésios. O nosso andar vai revelar que tipo de pessoas nós somos. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando. Irmãos, eu queria dizer algo aqui nessa noite. Vou fazer uma breve comparação. Os irmãos vão recordar que no jardim do Éden, a serpente entrou. Ela violou. Na nação de Israel, Satanás também violou. O grande desejo de Deus é que a sua igreja seja um jardim fechado, selado. E eu queria dar uma referência para que a gente olhar lá no livro de Cantares. Cantares de Salomão. A igreja, ela é esse organismo que Deus deseja manter fechado de todo e qualquer, podemos dizer, mundanismo. Vamos chegar lá em uns minutinhos para mim aqui. Eu estou meio... Muito bem. Ele diz assim, versículo 12 do capítulo 4. Jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. É o que o Senhor espera da igreja. Que tudo aquilo que de fato não deve estar dentro, seja mantido fora. Então, quando a gente olha para a igreja de Colossos, frutificando em toda boa obra, meus irmãos, aqueles cristãos em Colossos, irmãos, Colossos e Éfeso, se não me falha a memória, separados por 40 quilômetros, talvez geograficamente falando. Colossos só veio à existência na história por causa da igreja. Colossos não teria nenhuma importância se não fosse a igreja de Deus ali. Tanto que hoje Colossos não existe. Colossos está enterrada debaixo de montes de pedra. Então, quando eu olho para essa carta aos Colossenses, que eu vou citar ao final do capítulo 2, o Senhor fala com aqueles irmãos em Colossos. Paulo está dizendo aqui o que essa salvação, irmãos, causa em nós. O grande propósito de Deus é nos apresentar todo homem perfeito em Cristo. O que aqueles gnósticos não criam. Versículo 28. A quem anunciamos admoestando a todo homem e ensinando a todo homem
em toda sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Conosco. Por que Paulo está trazendo em amor? Agora, em capítulo 6 de Gálatas, rapidamente, ele vai dizer, agora no final da carta: mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E eu queria destacar duas coisas aqui. O fato de eu ter me unido com o Senhor Jesus, identificado-me com Ele, naquela cruz de horror, sua morte, ressurreição, aceitado que aquela morte foi a minha morte. O mundo, eu cortei os meus relacionamentos com o mundo. Automaticamente o mundo cortou os seus relacionamentos comigo. Isso é claro. É impossível isso não acontecer na vida de um salvo. O mundo, ou melhor, eu cortei os meus relacionamentos com o mundo. Automaticamente o mundo cortou comigo. Então, quando a gente estava olhando, irmãos, esse nosso andar, esse andar que o Senhor espera, Paulo vai dizer para os cristãos em Colossos, no capítulo 3, se vocês, a palavra portanto, depois de argumentar, ensinar, em virtude de tudo que eu falei, agora vocês vão precisar de demonstrar, no aspecto prático, essa vida de ressurreição. Irmãos, precisamos andar. Eu falaria, quando a gente vai no cartório, ou para casamento, ou para sepultamento, a gente faz um atestado de óbito. E a gente pega lá aquela certidãozinha e coloca no bolso. Eu vou dizer, meus irmãos, nós precisamos andar com essa certidão de óbito no nosso bolso. Tirar ela para as diversas situações que Satanás tenta nos envolver. As diversas situações que ele coloca diante de nós. Todas as vezes em que o pecado bater na nossa porta, nós vamos apresentar o nosso atestado de óbito. Nós somos pessoas que morremos com Cristo. Não estamos ligados ao sistema mundano. Nós não temos mais parte nisto. Ele vai dizer para os irmãos em Filipos, a nossa política não é deste mundo. Não é. A nossa pátria é celestial. Então, ele fala para os colossenses, se já ressuscitastes com Cristo. Uma condição. Porque, meus irmãos, só vai haver condições de viver essas verdades aqui quem ressuscitou. Aí nós vivemos num ambiente chamado igreja, a gente consegue olhar e parece que alguns não acompanham. Parece que alguns ainda não se deram conta que morreram. Lá em Corinto, irmãos, os irmãos estavam vivendo para eles. E os que se utilizam no mundo como dele não usassem. Meus irmãos, seria bom se depois de salvos, a gente dizer assim, esse mundo não tem parte comigo, mas não é verdade. Pedro estava, vamos assim dizer, logo após o Senhor Jesus ter sido entregue, preso, Lucas apresenta Pedro seguindo o Senhor Jesus de longe. Irmãos, ali nós podemos olhar o nosso retrato longe do Senhor. Aí ele vai tomando lugar entre descrentes. Lá no capítulo 22 de Lucas. É progressivo o nosso afastamento. Ele toma lugar entre os descrentes, ele senta na beira de uma fogueira. Ali diz que eles olharam para ele e falaram para ele, verdadeiramente você estava com ele. Não, eu já disse que não.
Mas o que mais me impressiona é o que Marcos diz. Marcos diz que ele pronunciou palavras como que praguejando. Ele é maldito. Pedro usa suas palavras para dizer que o seu Salvador é maldito. E nós, meus irmãos, não somos diferentes. Então, quando eu pensei em olhar com os irmãos para Efésios 4, quando o apóstolo Paulo diz: não andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos obscurecidos, totalmente alheios à vida de Deus, separados pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Deus espera mais de mim e você. Deus não vai esperar de outros. Nós não podemos esperar desse mundo, irmãos, nenhuma mudança. Somos nós que temos que estar em constante mudança no aspecto espiritual. E você vai perceber aqui que ele fala, primeiramente, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Aprendestes assim a Cristo. Todo aquele conjunto de verdade que ao longo da nossa vida espiritual aprendemos, tem que ter efeito prático na nossa vida. Irmãos, a igreja não é um exército que é obrigado a marchar. E eu diria assim, que tem imposição. A nossa lei, ela está ratificada pelo amor. E quando então olhamos aqui, quanto ao trato passado, que vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente. Então aqui o apóstolo vai nos apresentar aqui a ideia aqui é que chegamos diante de um guarda-roupa, nós vamos então um despojar, um tirar daquelas coisas que não prestam. E as primeiras coisas que Paulo trata aqui com os cristãos efésios, ele fala de coisas de caráter que envolve a nossa conduta. Eu falei ontem, por isso deixai a mentira. Irmãos, me permita dizer, mentira. Crentes que às vezes não são fiéis no seu trato. A mentira. Todas as vezes que nós mentimos, a nossa identificação é com aquele que é o pai da mentira, Satanás. E nós vemos, irmãos, infelizmente, nesse ambiente, é a esposa que mente com o esposo, é o esposo que mente com a esposa, a mentira dos filhos, a mentira na igreja local, até trato que nós fazemos que nós não cumprimos, é mentira. Irmão, tal hora você pode me esperar lá, que eu vou estar lá, eu vou. Aí de repente, meus irmãos, e aí? Não vamos. Mentimos. O Senhor Jesus, seja a vossa palavra sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então a mentira não deveria ter lugar no nosso coração, na nossa boca. E eu vou andar um pouquinho. Irai-vos e não pequeis. Será que é possível irar e não pecar, irmãos? Olha Colossenses comigo, rapidamente. Colossenses nós temos aqui 3, também, paralelo com Efésios. Ele vai dizer assim, Colossenses 3, mas agora, verso 8, Colossenses 3, verso 8, mas agora, despojai-vos também de tudo, ira e cólera,
Irmãos, a palavra aqui são duas palavras gregas diferentes: tumos e orge. A primeira palavra aqui, ira, indignação. Às vezes nos indignamos muito fácil. A segunda palavra, ela tem a ideia, é aquele estado em que nós saímos de um estado e rapidamente atingimos o topo, que é a cólera. A ideia de que a maldade, será que nós crentes podemos atingir? Chegar nesse ponto? Ah, meus irmãos, com certeza. Manifestamos isso no trânsito, basta alguém, talvez, sermos testados na nossa relação. Irai-vos e não pequeis. Como entender isso? Aí Paulo então nos dá aqui uma diretriz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Irmãos, o sol, ele faz um percurso, ele nasce, ele vem gradativamente, ele vem. Não deixar o sol pôr sobre a nossa ira. Não deixar, irmãos, que aquele incidente, aquelas palavras que trocamos ásperas, levamos para o travesseiro. Procurar o nosso irmão, procurar o nosso cônjuge, procurar o nosso filho, procurar aquele a quem entramos em ofensas, nosso vizinho. Essa é a ideia. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então temos lá a progressão, primeiramente tumos, indignação. Já, às vezes é comum, eu estou indignado. A gente fala isso, irmãos. É porque está aceso aqui dentro de nós, aquela indignação fervente. E depois vem então a orge, que é a maldade. Falamos besteira daquele que nos fez passar por tal contrariedade. Então vamos avançar um pouquinho para a gente despir dessas roupas velhas que nos dominavam. Agora ele fala em Efésios: não deis lugar ao diabo. Como isso, irmãos? Nós somos salvos. Meus irmãos, Satanás não é onisciente, não é onipresente, ele aparenta ser. Nos dá demonstração, às vezes, em ações que nos chega a impressionar, mas ele não é. Nós somos nós. Dar lugar ao diabo. Eu vou dizer para os irmãos, tem coisa acontecendo no meio dos salvos. Meus irmãos, são muito feios. Satanás está dando risada. Tiago diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas estamos dando lugar para ele. Nosso comportamento, nossas atitudes. Ele está vendo. Ele lança a sua cunha, ele lança o seu dardo, dando lugar, não deis lugar ao diabo. Agora, rapidamente, aquele que furtava, não furte mais. Irmãos, roubar e furtar. Parece que a ideia aqui é tomar algo que a pessoa não viu. É apropriar daquilo que não é meu. Furtar. Será que crente furta? Ah, furta. Podemos roubar de muitas maneiras. Podemos furtar tempo. Creio que uma das coisas que os crentes mais furtam é o tempo do Senhor. Mas entrando no aspecto mesmo do furtar aqui, irmãos, a coisa é tão feia. A experiência que eu vi acontecer no meio do povo de Deus, havia uma família que se encontrava só por ocasião das reuniões, dois irmãos e irmãos de sangue,
uma irmã e um irmão. Ela era comportora de Bíblia, vendia suas Bíblias e precisava então, vamos assim dizer, aquele seu irmão marcava um lugar e deixava um dinheiro para ela. Lá num pequeno lugar, no salão, num quartinho, onde havia alguns livros, e alguém escutou. E descobriu onde estava aquele dinheiro, e apropriou daquele dinheiro, e naquele meio daquele dinheiro tinha um cheque. Um cheque nominal. Ou não era nominal, aquela pessoa teve que nominar e depositar e descontar. E aquilo, irmãos, aconteceu no meio de uma igreja do povo de Deus. Vou resumir. Era uma irmã. Até que se chegou naquilo. Por que se chegou naquilo? Foram ao banco e o cheque estava lá, assinado por ela. Meus irmãos, que tristeza. Então, quando eu estou olhando aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos. Paulo nos dá esse exemplo, essas mãos me serviram, irmãos. Então, trabalhando, cooperando, ajudando, fazendo com as mãos o que é bom para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Irmãos, não é feio ter uma vida simples, não. É feio sim. É sermos pessoas desleixadas, que não têm cuidado com a sua vida, com a sua própria vida. E eu quero agora dizer mais um pouquinho. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Meus irmãos, palavras de calões baixos, palavras podres, palavras que não edificam, palavras que não promovem edificação. Então, para aqueles cristãos gentios lá em Éfeso, talvez fosse comum na vida passada o linguajar. Vamos lá em Tito capítulo 1, rapidamente. Tito, olha o que ele vai dizer para Tito, versículo 6, Tito 2, verso 6. Exorta semelhantemente aos jovens a que sejam moderados, em tudo te dá o exemplo de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Será que conhecemos algum crente que na sua boca ainda a gente pode escutar palavrões, coisas desse gênero? Mas ele diz, nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês estão selados para o dia da redenção. Irmãos, eu vim das trevas. Quando eu me converti aos 22 anos, no estado de São Paulo, um ex-usuário de droga, maconha, eu vivi no submundo. Eu chego no ambiente, eu só sabia falar gíria, palavrão. Eu percebia que em determinado momento, essas palavras saíam. Mas eu percebi que na medida em que eu fui lendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, irmãos, o Espírito Santo, quando ele entra na nossa vida, ele vai moldar esse caráter à semelhança de Cristo. Agora eu quero dizer, meus irmãos, não entristecer o Espírito Santo. Todos esses pecados
que nós somos chamados a despojar deles, faziam parte do nosso velho homem. Quer dizer que às vezes nós causamos, ou alguma coisa que acontece conosco, que nos entristecemos o Espírito Santo, somos levados à tristeza também. Você já se sentiu assim depois de salvo? Eu já me senti assim. Porque às vezes pensamos que pecado é só pecado moral. É só o adultério, é só a fornicação, a pornografia. Não, meus irmãos. Nós podemos entristecer o Espírito Santo no nosso relacionamento. Nós podemos entristecer o Espírito Santo com coisas que nós julgamos ser pequenas, mas que não são pequenas, que precisam ser tratadas. Lembra de Filipos? Roga a Evódia, roga a Síntique, duas irmãs que pensem concordemente. Elas estavam talvez atreladas em alguma questão banal. Dividiu a igreja. Então eu quero chegar aqui, ele vai dizer no verso 32, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos. Ah, irmãos, é um processo na vida. Essas picuinhas que muitas das vezes, coisinhas tão bestas, não relacionadas aos pecados, na nossa jornada, acontecem coisas, ciúmes, dissensões, invejas, irmãos, coisas da nossa carne. Olha Colossenses 3 rapidamente, e a gente já para, depois nós vamos pegar um pedacinho do capítulo 5, não precisa ter pressa. Então vamos para o capítulo 3 de Colossenses. Só quero que vocês vejam o paralelo. Verso 9. Não mentais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com seus feitos. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia. Eu quero dizer para os meus irmãos aqui essa noite, nós não vamos achar nenhum motivo no nosso exterior, para fora. Quando ele fala de entranhas, ele fala lá do novo homem, irmãos. Lá onde eu não tenho nenhuma razão. Lá onde eu não tenho nenhum direito. Entrar lá no fundo do meu ser. E fazer o que o apóstolo Pedro disse. Me ensina, Senhor, a me humilhar. Até o pó. Me ensina, Senhor, a despir, a descer desse trono que eu subi nele e humilhar. Então ele está dizendo aqui, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Meus irmãos, às vezes a gente vê coisas acontecendo, a falta de perdão, nós não suportamos. Às vezes eu ouço alguém dizer, eu não suporto aquele irmão. Eu não suporto aquela irmã. A gente ouve isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude, irmãos, a despir dessas roupas sujas, vergonhosas. Na medida em que nós vamos caminhando com o Senhor, meus irmãos, o Senhor espera mais de nós. Uma coisa é uma conversão de ontem. Uma coisa é de alguém que já está andando há um longo tempo com o Senhor. Que Deus nos ajude, meus irmãos. E ele diz que quando ele fala perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Há uma tradução que fala, a minha não é atualizada, não sei se alguém tem atualizado aqui. A sua é? Lê para mim, Ricardo, o versículo 13, para a gente encerrar. Colossenses. É isso. Aqui.
capítulo 3, verso 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa É isso, contra irmãos. outra. Caso alguém tenha motivo. Será que nós temos motivo? É essa a questão. Irmãos, nós pensamos que temos motivo. Motivação. Arrumamos motivação. Então, irmãos, eu quero revestir-vos, pois, de amor. Ágape. Amor sacrificial. Amor de Deus. Amor que abre mão. Amor que levou ele até a cruz do Calvário. Você e os irmãos temos experimentado isso ao longo da minha vida. Mas tenho experimentado agora, nesse final. Jó falou, Senhor, eu conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos se veem. Os meus olhos se contemplam, Senhor. Irmão, vale a pena. Vale a pena morrer para viver. Irmãos, ninguém pode humilhar alguém que morreu. Ninguém pode ferir alguém que morreu. Ninguém pode, irmãos, causar mal a alguém que já morreu, que não tem direito, que não tem mais a missão. Eu aprendi a viver contente. Ele vai dizer aos filipenses, em toda e qualquer situação, eu aprendi a viver contente. E nós podemos também aprender. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê forças. Que o nosso andar seja um andar reto. Mas um andar sempre em ascensão, olhando para o alvo supremo, Cristo Jesus. Amém. Amém. Pai querido, precioso, Deus amado, para nós, podemos, ó Pai, estar extraindo ensinos para as nossas vidas da Tua santa e bendita palavra. Ajude-nos, ó Pai, para que nós possamos procurar colocar em prática em nossas vidas aquilo que a Tua palavra nos ensina. Os ensinos, ó Pai, que temos recebido da Tua santa palavra, ajude para que nós possamos ter como objetivo procurar praticar aquilo que a Tua palavra manda que nós o façamos. Ajude-nos, ó Pai, ter um andar digno da vocação a que fomos chamados. Vivemos aqui neste mundo para a honra e glória da pessoa do nosso Salvador. A nossa vida, ó Pai, aqui neste mundo possa ser uma vida exemplar, um testemunho, ó Deus querido, que possa, através do mesmo, através do nosso testemunho, pessoas estar indo à pessoa do Senhor Jesus Cristo, crendo nele. Ajude-nos, ó Deus querido, para que possamos viver aqui honrando e glorificando nosso Pai amado, teu precioso nome. Obrigado pelos exemplos da tua palavra, os ensinos que temos acabado de ouvir. Se o amanhã nos pertencer, ó Pai, ajude-nos para que possa ser mais um dia e que possamos ter o prazer, o privilégio de ocuparmos o nosso tempo com os ensinamentos da tua santa e bendita palavra. Nós oramos dando graças a Ti nesta noite, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.